Hi, Brasil! Hi, Brasil! Hello, Curitiba! Hello, Curitiba! Esse é o meu namorado. Hoje eu vim apresentar ele pra vocês. Então eu vou contar um pouquinho da nossa história em inglês e em português. Eu espero que vocês gostem. I hope that they enjoy. Yes, of course. Yes, oh, Sim. yes. Sim. Fala muito português. Everything perfect, people. But not speak today. Why? Because you my translator. That's why. Ok, so eu vou falar um pouquinho da nossa história em português. Ele pode falar alguma coisa em inglês. You only speak yes. Yes. Sim, Yes. sim. Pra falar um pouquinho da nossa história, apresentar como que foi. A maior chuva aqui, gente, então meu cabelo tá voando. A nossa história começou na internet, a gente se conheceu na época da pandemia. Muito frio. Em Muito Curitiba, frio. era muito frio. Tava tudo fechado, tudo parado, então não tinha contato com ninguém, né? E eu já fazia o inglês, porque eu já tinha vontade de vir pra cá, para os Estados Unidos. Então o que me restava era estudar inglês, falar com alguém online. Então a gente se conheceu no Tinder. Sim. Sim, a gente se conheceu no Tinder. Segundo ele estava muito bêbado. You were very drunk that day. Yes. Muito bêbado. E aí o sócio dele perguntou por que você não faz um Tinder pra conhecer alguém, porque ele já estava sozinho há quase 2 anos. Eu já estava sozinha, sei lá, 7 meses, 6 meses. E a gente começou a conversar por um acaso, porque eu ia vir pra cá numa feira de cabelo. E eu comentei com ele, eu falei, eu vou na feira de cabelo, porque eu pensei, já que eu não tô fazendo nada no Brasil, por que não fazer nada aqui nos Estados Unidos? Que aí eu já conhecia, já entendia como funcionavam as coisas, voltava pro Brasil, organizava minha vida lá, e aí vinha de vez pros Estados Unidos. Sim. Oh, sim. Então, a gente conversou um pouco no Tinder, e I want to speak about that day we were speaking online, chat online. And I asked her to come for golf. And I'll pick her up in the evening. And then that's when I realized she was in Curitiba. Então ele me convidou pra gente jogar golfe. E aí ele falou que ele passava a me pegar às 6 da tarde, só que eu falei que eu tava em Curitiba, que não tinha como, que eu saía aí em setembro naquela época, porque a gente tava se conhecendo ali em agosto. Eu falei, eu só vou em setembro, aí eu vou nessa feira de cabelo, a gente pode se conhecer no hotel. E eu vou pra esse evento, vou estudar, vou trabalhar, vou ver fazer esse curso, né? E de repente a gente se conhece lá no hotel, porque eu já tava solteira mesmo, eu falei, tem que conhecer e treinar o inglês, né? E eu tava em Curitiba, então a gente continuou conversations online. A gente continuou conversando online. 1 month so far? Yes, and mês. she was afraid I am going to steal her organs. Take E her eu tava kidneys. com medo que ele ia pegar todos os meus órgãos, ia me roubar meus órgãos, que acontece, né? A gente sabe o que acontece. And now, hoje, Luana fala perfect English. E você mais ou menos, português? Back when we started, she not speak English. So I tell her that I not take one organ, I take all organs. And she not understand. Ele falou que ele ia pegar todos os meus órgãos, e não só um órgão, 2 órgãos. E eu não entendia, porque eu não tava falando inglês 100% naquela época, And né? she thought I was a good person. E eu falei, não, você tem um bom coração, você não vai fazer isso, porque eu And sentia I que ele não ia said, fazer. Ele falou, não, eu vou pegar todos os seus órgãos. E no fim ele pegou realmente todos os meus órgãos, me trouxe inteira pra cá, para os Estados Unidos. Então, aí a gente continuou conversando, online ali, no WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, essas coisas, não tem nada de rede social. E aí eu mostrei alguns vídeos pra ele, mostrei algumas fotos, né, falei como que era a minha vida, e a gente continuou conversando, e aí eu ia vir, olha sim. E aí eu falei, não, eu vou em setembro na feira de cabelo, vou ficar nesse hotel, no hotel tal, e aí se você quiser, você vai lá pra gente se conhecer. Eu falei, né, tranquilo.
E aí eu sei que chegou perto de eu embarcar pra feira e tava aquele negócio de fazer quarentena e começou a voltar os eventos em Curitiba. A gente tava com uma noiva que não sabia se ia fazer ou não a festa. E eu comentei com ele, eu não vou poder ir, porque eu tô com noivo que eu não sei se vai rolar de eu ir agora ou de eu não ir. Eu prefiro ir no final do ano que eu tenho mais tempo, né? Que era ali entre Natal e Ano Novo. E aí ele falou assim, então já que você não vai, já que você não vem pra cá, né, pros Estados Unidos, eu vou pra Curitiba pra te conhecer. Aí eu falei, venha, mas eu não acreditei que ele ia realmente ir aí, né? E aí eu só realmente acreditei quando ele me mandou uma foto. When you send me picture, and told me, I am going to Brazil, eu vou de Curitiba. E ele me mandou uma selfie, né, falando, eu tô indo, amanhã a gente se vê. Aí eu falei, misericórdia. Agora ele vem de vez, vou ter que sair pra jantar em Curitiba, a gente se conheceu, mas a gente não ficou no primeiro dia, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei, vai que ele rouba meus órgãos, take my organs. E aí no segundo dia a gente... All organs. No segundo dia a gente foi viajar, a gente foi pro Rio, né? Rio de Janeiro. Porque era o meu aniversário. E aí a gente ficou uns 5 dias no Rio de Janeiro, se conheceu. Desde então, daí ele voltou pra cá, eu fui pra Curitiba, a gente continuou nossas vidas. E ele falou que queria me ver de novo, e aí a gente acabou se encontrando um mês depois no Panamá. E aí... You can speak if you want. No, if you want to hear the story, then you have to come here. Come in Sit, USA. have a drink with us. And you speak our story. And she will speak all the stories. Because every Brazilian that she has met in Florida, she had told them the entire story. So come over, have a drink, and we'll have a nice meal. And she can speak the entire story. So, resumindo o que ele falou, se vocês querem saber toda a história completa, em todos os detalhes, vocês precisam vir aqui pra Flórida. A gente vai ter um dia de janta, um jantar, né? Uma noite bebendo e a gente consegue contar com todos os detalhes pra vocês aqui na Flórida. Porque todos os brasileiros que eu conheço aqui na Flórida, eu conto toda a nossa história em detalhes, porque daí eu consigo falar em português, eu não consigo falar mais rápido do que em inglês. And she has more friends in America than I have. And I've been living in America for 25 years. Ele falou que em 6 meses eu tenho mais amigos aqui na Flórida do que ele que mora aqui há 25 anos, mais ou menos. Porque eu esqueci de falar, porque ele não é americano, ele é da Índia. You are from India. Nasceu na Índia, veio pra cá pra estudar e acabou ficando. Então muita gente me pergunta como que é a cultura. É um pouco mixada, um pouco americana, um pouco indiana, então a gente tem alguns costumes. Mas depois de que a gente se encontrou no Panamá, a gente continuou se falando, se via uma vez por mês, ou eu ia pra lá. Não, ou ele ia pra lá, pra Curitiba, ou eu vinha pra cá, pros Estados Unidos, ou a gente se encontrava em algum lugar no caminho. E a gente foi indo, a vontade de se ver foi aumentando. E aí ele foi pro Brasil, conheceu toda a minha família, eu vim pra cá antes, conheci toda a família dele. E a gente decidiu de eu vir pra cá morar, porque seria bem mais fácil, porque aqui ele já tem, né, toda uma vida, tem os filhos dele, já tem a empresa dele. Partiu organizar a vida pra gente vir. Como eu tinha as noivas que eu precisava finalizar os contratos, organizar tudo, demorou mais ou menos uns 8 meses, não sei. Sim. 8 meses pra eu organizar. Aí eu vim no último novembro, eu tô aqui desde novembro, 7 meses já, a gente tá bem feliz. Semana que vem a gente vai pra nossa nova casa. Então, por isso também que eu queria mostrar ele pra vocês, porque o Instagram é a forma mais rápida que eu tenho de me comunicar com o Brasil. Sim. Então eu prefiro postar no Instagram, que daí todo mundo fica sabendo o que tá acontecendo na minha vida aqui e todo mundo fica mais tranquilo, porque a nossa história é muito louca, então teve muita gente que me falou, toma cuidado, que pode ser perigoso. What more do you want to speak? Coca-Cola? Ele não fala Coca-Cola direito. Speak Coca-Cola. Speak, porque Coca-Cola. Coke. Not Coca-Cola is wrong, Brazil. Nobody say Coca-Cola. Coca-Cola. Nobody say Coca-Cola in America. Speak amanhã. Porque eles não conseguem falar amanhã aqui. She teach me this. Eu ensinei ele. Amanhã. Amanhã. Apaixonadamente. Apaixonadamente. Paralelepípedo.
parallelepipede. Ah, isso você treinou, eu acho. Acho que sim. You training. Fiscalização. Fiscalização Fiscalização também é Brasil. difícil. So that's it. I think do you want to speak something for my friends in Brazil? Call me. So, quando alguém de vocês que está assistindo o vídeo vir para Flórida, vocês serão muito bem-vindos na nossa nova casa. A gente pode sair para beber, sair para jantar juntos e vocês podem conhecer melhor meu namorado. Salud. Salud. And you see my hand in many videos. Ah, é verdade. This Vocês is só, my hand. vocês só vê a foto da mão dele ou o vídeo da mão dele, porque como ele não tinha rede social quando eu conheci ele, então eu achei melhor respeitar isso, então eu não postava ele. Só que aí com o tempo a gente foi conversando e ele falou, não tem problema eu postar. Eu falei, não, tá bom, então partiu postar. Chin Tchim, tchim. Chin Chin Tchim, tchim, Curitiba. Curitiba.